Graça e paz, família, uma boa noite a todos. Começando mais essa live devocional. Eu já quero avisar os irmãos que eu vou estar mudando o horário da live. Eu fazia sempre às 7 horas da manhã, agora eu vou começar a fazer então às 11 horas da noite, às 23 horas. Por quê? Porque eu vejo que dá mais visualização, dá mais audiência, mais pessoas estão sendo alcançadas e mais irmãos e irmãs vão poder estar vendo essa live durante a noite do que durante a manhã. Então, a partir de hoje, estaremos mudando o horário dessa live. Eu fiz algumas vezes de manhã, algumas vezes de noite, e as de noite deram mais, tiveram mais alcance, alcançaram mais pessoas. E o propósito de eu estar fazendo essa live é realmente para que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance cada vez mais pessoas. E para que nós sejamos, como igreja também, edificados com esse conteúdo dia e noite com Charles Spurgeon, né? Ou melhor, dia a dia com Charles Spurgeon, devocional manhã e noite. Então, como é uma parte, né, para de manhã, um texto e uma reflexão de manhã e uma de noite, eu posso estar fazendo tanto de manhã quanto de noite. Mas a partir de hoje, se assim Deus permitir, estarei todas as noites aqui às 23 horas. Amém? Vamos lá então, família, fazer essa leitura do devocional. Lembrando que a gente está um pouco atrasado ainda, mas vamos lá. Amém? Glória a Deus, família. Então tá, vamos começar a leitura. Quem tiver o devocional já pode acompanhar aí comigo, pode pegar. E quem ainda não tem, compre, porque vale a pena, R$ 35. Peçam pelo Mercado Livre, Amazon, Livraria da Família. Tá ali, em média, R$ 35. Capa de couro, lindo devocional e conteúdo extremamente edificante. Amém? Se você não conhece também o nosso irmão Charles Spurgeon, pregador, e pastor do século XIX, dá um Google aí em Charles Spurgeon com S mudo, Spurgeon, e daí Charles Spurgeon. Então você vai estar conhecendo um pouco sobre a história desse irmão na fé que nos deixou um legado gigantesco, conhecido como o príncipe dos pregadores. Amém? Vamos lá então, vamos fazer a leitura. Noite 15 de janeiro. Eu, porém, oro. Salmo 109, versículo 4. As línguas mentirosas estavam ocupadas manchando a reputação de Davi, mas ele não se ofendeu, ou melhor, ele não se defendeu. Levou o caso para uma corte mais alta e rogou ao grande rei. A oração é o método mais seguro de responder às palavras de ódio. O salmista não orou de forma fria, ele se colocou inteiro, jogou toda a sua alma e coração na oração, esticando cada músculo e tendão, como fez Jacó quando lutou com o anjo. Assim, e só assim, qualquer um de nós deve correr para o trono da graça, como uma sombra não tem poder porque nela não há substância. Da mesma forma, a súplica na qual o ser do homem não está totalmente presente em fervor agonizante e veemente desejo, é totalmente ineficaz, pois falta nela aquilo que lhe daria força. A oração fervorosa, diz um antigo ditado, é como um canhão plantado diante dos portões do céu, faz com que se abram. A falha mais comum da maioria de nós é nossa prontidão para ceder à distração. Nossos pensamentos vagueiam para lá e para cá e fazem poucos progressos em direção ao nosso objetivo. Como o mercúrio, nossa mente não se mantém focada, mas rola de um lado para o outro. Que grande mal é esse? Ele nos fere e, o que é pior, insulta o nosso Deus. O que devemos pensar de um requerente que, durante uma audiência com um príncipe, ficasse brincando com uma pena ou tentando pegar uma mosca? Continuidade e perseverança são qualidades almejadas na expressão de nosso texto. Davi não gritou uma vez e então recaiu no silêncio. Seu santo clamor foi contínuo até se transformar em bênção.
A oração não deve ser nosso trabalho ocasional, mas nosso emprego diário, nosso hábito e vocação. Assim como os artistas se entregam aos seus modelos e os poetas às suas buscas clássicas, precisamos nós nos viciar na oração. Devemos estar imersos na oração, como em nosso texto, e então orar sem cessar. Senhor, ensina-nos a orar para que possamos cada vez mais prevalecer na súplica. Glória a Deus, família. Que o Senhor de fato nos ensine a como orar, nos manter focados. Aqui o nosso irmão Charles Spurgeon usa o salmo do nosso irmão Davi, que já está na glória, né? Com o nosso Pai, um dia estaremos lá com ele, se assim Deus quiser, né? Ele usa esse salmo quando Davi estava sendo acusado, caluniado. Haviam muitas mentiras se levantando contra Davi. E o interessante é que quando então Davi ora, ele não busca uma vingança pessoal contra aqueles que o caluniavam. Ele eleva o seu clamor, a sua necessidade, né, para que o seu nome fosse limpo, para que as coisas fossem esclarecidas. Ele leva então perante o trono da graça de Deus. Muitas vezes nós também temos passado por algumas dificuldades ou por tantas coisas do nosso dia a dia, mas nós não temos um foco na oração. Não conseguimos manter um foco na oração. E eu vejo que às vezes comigo, muitas vezes comigo, aliás, tenho que melhorar muito na minha vida de oração, e muitos irmãos também que compartilham comigo, de que quando vão orar não conseguem manter o foco, ficam se distraindo. Isso é um grande insulto contra Deus. Nós estarmos e termos o privilégio de estar na presença de um ser todo-poderoso, do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, quando nós temos esse privilégio, mesmo sendo pecadores e merecedores do inferno, salvos pela graça, por meio da fé, não pelas nossas obras, nada que venha de nós, nós vamos e perdemos esse tempo nos distraindo com tantas coisas ao nosso redor. Num casamento, provavelmente o seu cônjuge, se você todas as vezes que for conversar com ele ficar distraído, não vai gostar, um amigo não vai gostar, o filho não vai gostar, o pai não vai gostar, nem talvez alguém que nem é teu amigo, mas é teu conhecido, estão se conhecendo, e você toda hora no meio da conversa se distrair, não vai gostar. Imagina o Deus Todo-Poderoso e Santo, que o Senhor nos conceda esta graça de podermos orar de verdade, e não quando nós prostramos em oração, seja uma oração não de clamor ao Senhor, mas de pecado, porque qualquer coisa ao nosso redor nos distrai, qualquer pensamento nos tira desse foco. Que o Senhor nos conceda esta graça, essa maravilhosa graça de orarmos mais, com mais intensidade e mais profundidade. Que as nossas orações sejam assim como o ditado que Charles Spurgeon citou, um canhão mirado às portas do céu. Que as nossas orações abram as portas do céu, abram portais espirituais para que o nosso Senhor também derrame bênçãos sobre as nossas vidas e conceda o nosso clamor. Que nós venhamos orar intensamente e profundamente. É isso que eu desejo para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Que essa palavra te abençoe assim como já está me abençoando. E eu creio que esse vai ser de fato o ano da oração. O ano que nós vamos experimentar grandes milagres na presença do Senhor. Um ano que o Senhor vai transformar a nossa vida poderosamente através da oração, do estudo da palavra, da comunhão entre os irmãos, focados em glorificar e orar, clamando o nome do Senhor. Amém? Até amanhã, família, até às 23 horas. Eu ainda tenho que repor algumas lives. Se vocês quiserem, comentem ali. O pastor diz, eu reponho as lives. Tenho que ainda adiantar algumas lives, mas que Deus esteja nos abençoando a cada dia. Amém? Fique na paz, família. Tamo junto. Até amanhã, novo horário, às 23 horas. É nóis!